Romeu, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Prazer ter vocês com a gente aqui. Eu queria iniciar dizendo que é uma prestação de contas dentro do compromisso que nós assumimos com vocês e, obviamente, através de vocês, com todos os corintianos e corintianas, dentro do cronograma que nós anunciamos, salvo engano, na última entrevista que nós tivemos, em setembro ou em agosto. Até para que algumas narrativas que eu tenho visto sejam já de pronto eliminadas, a data tem uma explicação. Nós, para convocarmos o Conselho Deliberativo para votar qualquer matéria, para ter uma assembleia interna do Conselho Deliberativo, nós precisamos de alguns dias de antecedência. E, obviamente, para votar uma reforma estatutária, nós precisamos, no mínimo, de 2 semanas, para que os conselheiros possam ter acesso integral ao projeto, apesar de terem participado de todas as propostas que foram feitas. E as reuniões geralmente são de segunda-feira, porque o clube está mais vazio, não tem sócio, fica mais fácil de termos as reuniões, como vocês sabem, é um costume. E, obviamente, a marcação dessa conversa com os senhores, ela também tem o objetivo de esclarecer dúvidas. Ontem, quando eu informei aos conselheiros que eles teriam acesso ao projeto, o anteprojeto, terminado pela Comissão de Reforma Estatutária e depois que passou também por mim para fazer os ajustes, mais ou menos no modelo legislativo, eu precisaria falar com vocês para que chegasse em todos os torcedores, associados, as informações e para que as dúvidas pudessem ser esclarecidas, para a gente não alimentar qualquer tipo de desinformação. E o veículo mais legítimo para falar com a torcida, com os associados, com os próprios conselheiros, que não têm condições de estar aqui, seria através da imprensa, que é o veículo legítimo para que a gente possa ter transparência e levar as informações necessárias para todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para essa reforma. Vocês tiveram acesso ao texto, ele já está publicado no site do clube. Vocês vão ver que tem 2 cores, às vezes, nas marcações. Vocês vão ver que tem artigo que consta revogado. Isso é só para uma indicação neste momento, por isso chama anteprojeto, porque na hora de votar, ele vai chamar projeto e isso tudo vai estar mudado. Por que tem 2 cores? Para mostrar propostas que tem mais de uma proposta, artigos que tem mais de uma proposta, para votação, para chamar atenção. Tem artigo que está revogado para indicar que tinham alguns artigos do Estatuto que foram revogados. Também serve como indicação. Tem artigos que repetem o número, mas mudam a letra. Também é uma forma de mostrar indicação de coisas novas que estão no projeto. Nós recebemos nesse período todo, desde que a comissão foi formada em fevereiro de 2024 e o regimento de reforma estatutária foi editado e publicado no site do clube em março de 2024, mais de 30 propostas formais por todos os meios, de diversas fontes, associados, torcedores comuns, torcidas organizadas, coletivos, movimentos, sócios comuns que mandaram suas propostas diretamente para a comissão ou para mim, elas foram formalizadas para a comissão. É importante reforçar que tudo foi apresentado, como eu disse, de forma formal, por e-mail, protocolo na secretaria do clube. Quando veio por WhatsApp, nós formalizamos através desses mecanismos de protocolar na secretaria e encaminhar para a comissão. E eu quero destacar rapidamente, só nessa abertura, a questão do voto do fiel torcedor, que ninguém imaginava que a reforma estatutária, com o voto do fiel torcedor, fosse chegar
a virar uma proposta real. Nós conseguimos fazer isso. No entanto, foi preciso criar uma regra de transição para que o direito adquirido pelo associado no clube não fosse ferido pela concessão do direito de voto retroativo. Mesmo esse direito não poderia ser concedido sem uma regra pré-existente. Votação de conselheiro individualmente ou por chapa com proporcionalidade. É também uma proposta que veio de várias fontes, é uma modalidade nova, é uma mudança que merece destaque. Vai ter explicação no próprio texto do Estatuto, eu estou aqui para dirimir dúvidas sobre coeficiente eleitoral, se for mantido o modelo de chapa, mas vai ter que ter a fidelidade programática. Nós estamos aí prevendo, o senhor já deve ter lido, que é uma coisa muito reclamada por todos os corintianos, que é a profissionalização da gestão. E a questão do CEO, que muitos acharam que era contrário, não sou contrário, a comissão abarcou porque vieram várias propostas. Aliás, quero deixar claro que essa proposta não é do Tuma, como estão dizendo, é uma proposta do Conselho Deliberativo e de toda a coletividade corintiana. Eu sou só um instrumento que vai presidir o julgamento no Conselho e na Assembleia Geral, por força do próprio Estatuto. Tem propostas aí que não me agradam e tem outras que me agradam muito, mas não é meu papel ser censor de qualquer das propostas. Apenas garantir que elas sejam legitimamente decididas pelos fóruns adequados que o Estatuto atual prevê. Nós temos hoje a profissionalização também prevista com remuneração de todos que estão dentro do Corinthians, desde que sigam as regras impostas pelo novo Estatuto a partir do momento que ele for aprovado, salvo os assessores, que também vão ter número indicados da quantidade máxima que eles podem ser nomeados, e desde que estejam no site, no portal da transparência, que é uma previsão nova, e com as suas funções e atribuições de localização, para que todos tenham acesso do que vão fazer e onde vão estar. Nós temos uma previsão também muito importante, que é a declaração de bens de todos aqueles que forem assumir funções dentro do clube, tanto na entrada do mandato ou da função atribuída, ou para a qual for contratada, quanto na saída. Obviamente, isso vai ficar sob sigilo no Conselho Fiscal e será usado pela Comissão de Ética, se necessário, para apurar eventual enriquecimento ilícito. A própria Comissão de Ética, hoje, no próprio novo Estatuto, ela será totalmente independente, é uma Comissão de Ética e Integridade. Vai abarcar as questões tanto do associado quanto daqueles que têm foro de prerrogativa. Vou usar esse termo para ficar mais fácil. Os gestores, os conselheiros, o presidente da diretoria, o presidente do conselho, a própria comissão de ética, enfim. Vai ser um órgão completamente independente, com mandato, tem as regras de contratação, tudo bem explicado. Vai ser criado um novo código de conduta para toda a associação corintiana, abrangendo todos nós, associados, conselheiros, dirigentes, funcionários, colaboradores, enfim, tem muita coisa importante e relevante que eu acho que pode nortear um futuro promissor para o Corinthians. E a partir de agora eu fico à disposição dos senhores, mas quero deixar claro que nós não vamos responder qualquer questionamento fora da questão da reforma estatutária. Hoje a prestação de contas é sobre esse assunto, ok? Muito obrigado e estamos à disposição. Eu sei que o auditório aqui é meio ruim para a questão da sonorização. Se vocês quiserem se aproximar, vir mais perto, estamos à disposição. Presidente, boa tarde a todos da mesa. Daniel Kepler, Central do Timão. Consegue por favor, chega mais perto, porque aqui o som chega muito ruim, por favor. Aqui está melhor? Boa tarde, Daniel Kepler, Central do Timão. Eu tenho algumas perguntas que eu vou tentar ser objetivo a respeito dos itens no Estatuto que falam sobre SAF. Ele coloca ali na proposta que para a SAF ser aprovada precisa de 2/3 dos votos dos associados com direito a voto, mais aval do CORE e do Conselho Deliberativo. Eu tenho duas dúvidas sobre esse ponto específico. A primeira é,
Esses 2/3 têm relação com o total de associados com direito a voto, ou seja, seriam hoje, em média, 6.500 associados que teriam que aprovar? Esse é um ponto. Os 2/3, eles são um valor que foi definido pela comissão ou tem alguma norma legal que determina que tem que ser 2/3? E também em relação ao CORE. O fato de o texto dizer que o CORE precisa dar aval para uma instituição de SAF, significa que o CORE passou a ser um órgão vinculante na proposta? Ou é uma recomendação que pode ser a favor ou contrária, que a proposta ainda seguiria adiante no Conselho Deliberativo? Obrigado. Vou ver se eu entendi, vou responder por parte. Se eu estiver equivocado, você me fala de novo. Com relação ao parecer do CORE, ele não é vinculante. Isso estava com algum erro, o projeto está atualizado agora no site. O parecer do CORE é indicativo e o 2/3 do Conselho é dos presentes na reunião. Tá? E dos associados, eu não me lembro de tudo, mas, salvo engano, é dos presentes na Assembleia Geral. Isso é óbvio que tem que passar, porque é uma associação, e quem decide os destinos da associação são os associados da associação. Está previsto na legislação, salvo engano, é uma lei de 97 que também está citada no texto do Estatuto aí. Então, toda associação, os sócios são donos, obviamente, né? Então, eles têm o direito de decidir os destinos da associação. Se ela for se associar a alguma empresa, for virar uma SAF, que também tem todas as previsões nesse novo estatuto, está indicando como será. Então você tem que passar na Assembleia Geral, e a Assembleia Geral decide. Salvo engano, é 2/3 dos presentes, não dos associados na associação. É dos votantes, seria. Agora, eu vou deixar claro também uma coisa que é importante. Vocês devem ter tido acesso, também está no site, desde março de 2024, o regimento da reforma estatutária. Existe uma previsão ainda de emenda de plenário, que ela pode ser usada justamente para alguns ajustes, para algumas propostas de última hora que sejam de um acordo geral, ou de pelo menos maioria, alguns erros que podem ter surgido, pode ter erro de português também, porque essa versão ainda é anteprojeto, ela vai ser revisada, obviamente, mas algum ajuste necessário, relevante, importante, que seja uma contribuição muito relevante, ele pode ser feito no plenário, com a emenda de plenário que está prevista no regimento eleitoral, no regimento da reforma estatutária, e não é nenhuma invenção, ok? Romeu aqui, boa tarde. Um dos itens, pelo que eu entendi, deixa a possibilidade de uma remuneração para os conselheiros, 0,5% de uma receita que o clube normalmente beira 1 bilhão. No momento que o clube está com tanta falta de dinheiro, eu queria só entender por que os conselheiros teriam uma remuneração para quem delibera aqui a cada 2 meses, uma vez, uma decisão ou outra. Qual é a intenção, no caso de abrir essa possibilidade de uma remuneração para conselheiros do clube, que para presidente eu até entendi, diretor ali até dá para entender, mas para conselheiro que eu queria uma explicação. Obrigado. Eu acho que você não deve ter lido com atenção, não tem nenhuma remuneração para conselheiro. Os únicos que poderão ser remunerados são os cargos de direção, desde que aprovado o plano de cargos e salários, que vai ser aprovado nos termos do novo estatuto. O conselheiro não tem remuneração alguma. Acho que o artigo que você está se referindo é que haverá 0,5% do orçamento para as atividades do conselho, para justamente criar a independência do Conselho Deliberativo. Um órgão de fiscalização tem que ser independente. O Conselho, por mais que pareça, hoje não é independente. Todos os funcionários do clube que prestam serviço ao Conselho, são só 3, eles são da diretoria. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós não estamos conseguindo transmitir ao vivo pela TV Corinthians, porque é uma decisão que não cabe ao Conselho, cabe à diretoria executiva. Se coubesse ao Conselho, se nós tivéssemos verba, nós poderíamos fazer o nosso site e prestar o nosso portal da transparência. Nós poderíamos prestar conta de tudo que o Conselho faz ao critério do Conselho Deliberativo. Nós poderíamos determinar a transmissão ao vivo dessa entrevista. Nós não podemos. Então o Conselho precisa ter recurso, por exemplo, para contratar a urna eletrônica para fazer as eleições online. Que eu acho que é um critério que nós vamos ter que adotar daqui para frente.
Se aprovar voto do fiel torcedor ou do sócio do futebol, nós vamos ter que ter uma eleição com fiscalização, uma eleição que tenha o comprovante da votação, que tenha a possibilidade de auditar a eleição, e isso quem vai contratar é o Conselho, só o Conselho não tem verba. Nós não podemos depender da diretoria, até para que não haja influência política nas eleições e no funcionamento da estrutura fiscalizatória. Então o Conselho precisa ter verba. E esse 0,5% representa hoje, se fosse hoje, vou chutar, não fiz a conta, talvez 800 mil, 700 mil, para que o Conselho tenha seus funcionários. Desculpa, Bessone, fala no microfone que eu não consigo. O orçamento do clube, que prevê quase 800 milhões para o ano que vem, que foi aprovado pelo próprio Conselho, esse 0,5% está dando 3 milhões e 600. Não tem problema, pode mudar para 0,25. É só para mostrar que o Conselho tem que ter verba para ser um órgão independente. O Conselho tem que ter verba para bancar o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal depende da secretária que trabalha no Conselho, que é funcionária da diretoria. O Conselho, a próxima Comissão de Ética e Integridade tem que ter independência funcional. Se você não tem independência funcional, não é um órgão independente. Todo órgão de fiscalização tem que ser independente, tem que ter verba para fazer a sua autogestão. Então essa é a indicação. Isso pode ser mudado. Nós não fizemos conta, não estamos preocupados com o valor do recurso. Estamos preocupados que os órgãos de fiscalização tenham recurso, prestem conta e respondam por isso. Da mesma forma que é hoje. É isso que nós colocamos. Então foi lançado um índice de 0,5% pela comissão para ter um indicativo. Isso pode baixar para 0,1%. Não fizemos conta. Isso vai passar por alguma deliberação do plenário. Em sendo concordante, pode mudar o índice. Não estamos preocupados com o valor, nós estamos preocupados que haja independência efetiva. Eu dei como exemplo a transmissão agora. Não sei se te clareei, não é remuneração para ninguém no Conselho, só para os funcionários. Nós queremos profissionalizar o clube. Também há no Estatuto a questão de que o funcionário não vota mais enquanto ele for funcionário do clube. Isso acaba com a pressão política em cima do funcionário. Preserva que o funcionário seja um funcionário profissional que só cuide dos interesses do Corinthians. Ele não vai sofrer mais pressão. Eu não sei se os senhores sabem, no passado, não tão distante, teve funcionário que acionou o clube na justiça, que foi obrigado a ir votar e votar num certo candidato. Essa pessoa foi acionar o clube que foi mandado embora porque se recusou a votar. Nós precisamos acabar com isso. O Corinthians, se quer viver um novo momento, passar uma régua no que está acontecendo, nós precisamos viver um Corinthians novo. Corinthians sério, profissional, com governança, com fiscalização efetiva, não do faz de conta, para a gente poder sobreviver. Esse é o interesse. Turma, aqui, boa tarde, Iago Rudá, do GE. A minha dúvida é sobre como que vai ser feita essa votação, tanto no Conselho como na Assembleia Geral dos Associados, né? A gente tem alguns artigos, o artigo 20 é um exemplo, né, que tem 3 propostas de redação. O associado, o conselheiro votante, nesses casos, assim, deixa eu formular melhor, o conselho escolhe uma dessas propostas e depois o associado referenda ou o associado vota nas 3. E quanto ao restante dos artigos que não tem essa possibilidade de uma ou 2 propostas de redação, a votação vai ser em bloco ou a votação vai ser uma só, sim ou não? Aprova esse novo documento ou não, a gente mantém o artigo? Eu entendi, eu vou te explicar. A gente tem tentado, eu tenho conversado com alguns conselheiros que têm me procurado, outros eu tenho procurado, para a gente tentar criar um roteiro de votação em bloco. Tenho falado isso há algum tempo, já vou tentar me expressar melhor para vocês entenderem e poder transmitir para a nossa coletividade. Quando eu falo em bloco, agora tendo o estatuto na mão, fica mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo apenas, vai. O artigo 14, 15, 18, 19, 20, 130, 140, esses... Vamos supor que a gente faça um bloco de 50 artigos que não tem nenhuma oposição, nenhuma discussão, todo mundo está de acordo. Então a gente votaria esse bloco com todos esses artigos que a gente pode juntar lá e falar, está todo mundo de acordo, então está aprovado. Então já separamos. Aí temos o artigo, por exemplo, 21.
que é a questão do fiel torcedor. Nós temos 3 propostas de redação, que são propostas que foram apresentadas. Eu vou até me deter sobre elas, porque pode ter dúvida lá fora qual que seria a diferença. O artigo 21, primeira proposta, ele está descrito aqui. No frigir dos ovos, eu vou tentar explicar aqui. Qual que é a diferença? Você tem que estar, ao mesmo tempo, são condições sine qua non. Você vai estar no programa do fiel torcedor inscrito. Durante 4 anos, você tem que estar adimplente no fiel torcedor. Então, vamos supor que começou agora. Então, a partir da aprovação do projeto, da divulgação do projeto, virou o Estatuto do Corinthians. Então, o cara ele se inscreve no fiel torcedor, ou mesmo que ele já esteja inscrito. A partir daquela data, a partir de falar, está valendo, então vamos lá. O cara se inscreveu no fiel torcedor, ele vai ficar 4 anos pagando mensalmente. Ok. O clube vai criar um cadastro iniciado do zero, que vai ser dentro do cadastro do clube, que vai ter a fiscalização do conselho, porque é um cadastro que vai servir para eleições. Ele vai chamar cadastro do sócio de futebol. Ele se inscreve, o reconhecimento facial, agora vai ter um recadastramento de sócio, que a gente já tem cobrado há muito tempo. Então, ele vai se inscrever nesse cadastro, vai fazer o reconhecimento, vai dar todos os seus dados, ele vai pagar uma taxa de contribuição. Na primeira proposta, essa taxa de contribuição vai ser metade do valor da mensalidade do título patrimonial individual. Então, vamos supor que hoje esteja R$150, eu não sei o valor exato, é 180, mas vamos supor, para ficar redondo, R$150, ele vai pagar R$75 por mês. Desse valor, metade vai ser para custear o Parque São Jorge, melhorias e tal. Ok. Depois de 4 anos que ele estiver pagando mensalmente esse valor no clube, como sócio do futebol, e tiver kits com as mensalidades do fiel torcedor, ele vota. Na primeira eleição, depois desses 4 anos, ele está apto a votar. Em resumo, essa é a primeira proposta. Com relação à torcida, a mesma coisa, só que tem uma diferença. Todos os torcedores das torcidas organizadas ou uniformizadas vão ter que estar no cadastro do fiel torcedor, vai pagar direto lá e vai ter que estar adimplente com a torcida. Não adianta o sócio de uma torcida organizada estar ainda adimplente com a torcida. Vai ter que ter essa conciliação da torcida com o financeiro do clube. Então, assim, o cara pode estar kit com o fiel, kit com o sócio de futebol, mas se ele não tiver kit com a torcida, ele não vai nem comprar ingresso, nem vai votar. A segunda proposta que tem aqui é praticamente a mesma coisa, só que eles propõe-se cobrar desse sócio do futebol o título de hoje, que hoje é R$2.000, para ele poder ter o direito de voto. A diferença, que nessa segunda proposta, a mensalidade de sócio do futebol não é 50% da mensalidade do sócio, é 30%. Mas cobra os R$2.000 do título, que o sócio hoje não paga, porque ele paga a entrada durante 10 meses, dividido em 10, mas ele deixa de pagar a mensalidade. Se você fizer a conta, eu fiz rapidamente. Uma vai dar no total R$4.700 nesses 4 anos para o clube. A outra vai dar 5.000 e pouco, só que ele paga menos por mês. E a terceira proposta é daqueles que não querem que o fiel torcedor vote. Então está assim, o Corinthians manterá o programa Fiel Torcedor com suas respectivas categorias, modalidades, sem direito a voto, cuja regulação será feita pela diretoria e aprovada pelo Conselho Deliberativo. E aí tem o parágrafo primeiro que explica sobre a relação do clube com as torcidas e tal. Então essas são as 3. Nesse caso específico, quando chegar nesse artigo, não vai estar num bloco. Esse artigo vai ser votado individualmente. Então os conselheiros vão ter que votar. Fulano de tal, qual das propostas do artigo 21 você escolhe? A, B ou C? O cara vai decidir lá. E aí não está definido, porque o estatuto não prevê, e aí nós vamos deliberar, vamos tentar buscar um entendimento.
Se o que ficar decidido no Conselho, acabou e vai só o que decidiu o Conselho para a Assembleia Geral. Normalmente, o Estatuto é votado inteiro no Conselho e o que sair do Conselho vai para a Assembleia Geral. Nós queremos mudar essa dinâmica. Ela já vai ser mudada, porque vai ser votada em bloco. Então nós vamos levar para a Assembleia Geral também os blocos, para facilitar o associado entender. E de qualquer forma, os assuntos polêmicos nós vamos tentar levar também por uma segunda instância, porque são assuntos extremamente relevantes, e eu acho que quanto mais a gente puder deliberar por Assembleia Geral, é mais legítima a decisão. Eu acho que uma decisão que seja só tomada pelo Conselho Deliberativo, ela pode não parecer legítima. Ela é legítima nos termos do Estatuto, mas ela pode, nesse momento de crise aprofundada que nós vivemos, e com muita rejeição externa à figura do Conselho Deliberativo, que é muito importante no clube, apesar de muitos não entenderem isso, e eu respeito a opinião da maioria, eu acho que a gente tem que criar um mecanismo que o Conselho entenda da relevância de levar essas decisões mais complexas, mais importantes, mais estruturais para a Assembleia Geral decidir, ainda que seja como uma forma de segundo turno. Ah, o Conselho rejeitou, morreu? Não. Eu acho que se o Conselho rejeitar, se aprovar, ok. Mas se rejeitar, eu acho que a gente tem que legitimar com a Assembleia Geral. É a minha opinião, eu vou tentar construir esse tipo de entendimento. Como a gente tem um regimento da reforma e o Estatuto é omisso, nós vamos tentar construir isso, ok? Então, assim, é uma tentativa de construção dessa proposta. Não está decidido, mas a forma de votar o bloco e votar individualmente vai ser assim. O que pode acontecer, já vou deixar claro, se não houver entendimento no Conselho de como vão ser os blocos, nós vamos votar artigo por artigo em sessão de voto aberto. Eu já me comprometi publicamente que o voto vai ser aberto e não vou recuar. Ainda que eu tenha sofrido e esteja sofrendo inúmeras pressões, é o preço do cargo que eu me dispropus a disputar e fui eleito com essa proposta e vou levar até o fim. Vai ser voto aberto e, se não houver entendimento, vai ser artigo por artigo. Doutor. Presidente, só um minutinho. Eu queria só, primeiro cumprimentar a todos, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu só queria voltar, presidente, num detalhe muito importante, que é da pergunta do Vessone, em relação a essa questão do 0,5%. Essa disposição, para quem quiser acompanhar, está lá no artigo 76, parágrafo 11. Eu vou ler rapidamente, só porque o próprio texto esclarece algumas coisas que reputo extremamente importantes. Para a manutenção de suas atividades e a garantia de sua independência, o Conselho Deliberativo, não são os conselheiros, fará jus a até 0,5%, portanto não é 0,5% fechado, é até 0,5%, do orçamento anual da diretoria, devendo prestar contas nos termos deste estatuto. E aí vem um detalhe muito importante, que eu entendo a preocupação do Vessone, a preocupação dos torcedores e a nossa preocupação também. Pô, mas e se sobrar, eventualmente, muito dinheiro? O que vai acontecer? Está previsto no próprio parágrafo 11, dizendo o seguinte: e devolver à diretoria eventual valor remanescente em caso de sobra. Então, é simplesmente, Vessone, para que se tenha possibilidade de ter uma atuação independente. Eu acho que aqui todos concordamos que é impossível e não é lógico você ter um órgão fiscalizador refém financeiramente do órgão fiscalizado. Não faz sentido, porque eventualmente, ao bel sabor, eventualmente, do órgão fiscalizado, o órgão fiscalizador pode ser estrangulado financeiramente, não conseguir chegar na sua independência, naquilo que busca desenvolver. Então, só para deixar claro, eventual sobra devolve à diretoria e o percentual é de até 0,5%, destinado às atividades do Conselho e não aos conselheiros. Claro? Pegando esse gancho, desculpem, tem uma outra questão que é importante, que a gente vê muito debate sobre isso, quando fala que o clube é deficitário, o futebol é sempre superavitário. Recentemente saiu, logo depois que votou no Conselho a proposta do novo orçamento, eu lembro que saiu uma matéria, não estou citando o veículo, porque eu realmente não me lembro. Saiu uma matéria que, atualizando o orçamento, as contas da diretoria, hoje, recentemente, quando saiu a matéria,
o clube estava com déficit de 40 milhões já, e o futebol, com todas as despesas, com tudo que tinha acontecido, enfim, daria um superávit de 7 milhões. Pouca gente se debruça sobre esses números, e pouca gente divulga, e pouca gente sabe disso, especialmente aqueles que vocês vão informar e que estão nos acompanhando aqui pelas transmissões. Não é verdade que o clube não banca o futebol. Quando vem proposta de SAF isso, SAF aquilo, muita gente não considera isso. Quem paga todas as contas que o futebol dá de prejuízo é o clube. A estrutura jurídica toda que atende o futebol é do clube. A estrutura administrativa toda que banca o futebol é do clube. Todas as ações que o clube perde, quem paga é o clube. Não tem conta nenhuma no futebol de ações trabalhistas, de transfer ban e outras tantas que os senhores noticiam todo santo dia. Essas contas todas estão nas demonstrações financeiras do Corinthians Clube. Então, se tirar isso tudo e mandar para a hora que eventualmente fizer a cisão, essas contas têm que ir para lá, não é aqui que fica. Se tirar isso do balanço financeiro do clube social, o clube é capaz de dar lucro. Se estiver devendo, vai dever 2, 3 milhões. Então, assim, nós precisamos aprofundar nisso. É bom sempre que escrever sobre isso, lembrar, esclarecer ao nosso torcedor que todas as contas do futebol recaem no balanço financeiro do Parque São Jorge. Então, vou repetir, todas as contas de coisas que não foram pagas, de passe de jogador que não for pago, tudo que está dando transfer ban, todas as ações que nós estamos respondendo de contas do futebol, de atletas que não foram pagas, está no balanço financeiro do Parque São Jorge, não está no futebol. É só para complementar e clarear isso. O próximo. Deixa eu só... Eu fico atiçando, doutor Pantaleão. Mas é importante, você tocou num ponto que é um ponto que me preocupa muito, até para a minha passagem no jurídico. Nós sabemos que muitas vezes o custo administrativo para manter um departamento interno no Parque São Jorge, ele é muito alto às vezes. Eu falo inclusive pelo próprio departamento jurídico, que estive lá em 2 momentos distintos, como vocês sabem. Lá nós temos que manter advogados, e são espetaculares advogados, extremamente competentes, só que por consequência custam caro, até pela sua competência, até pela sua expertise. Então o que acontece? Tudo isso tem que sair dos cofres do Parque São Jorge. Então, me parece que há um desequilíbrio grande por essa razão. O futebol, evidentemente, traz muito mais receita. Só que ele traz a receita, mas quem paga as contas, os prejuízos eventualmente decorrentes, seja de ações, como o presidente Comeltuma mencionou, ou seja do custo administrativo, a mesma coisa com o financeiro, a mesma coisa com o marketing. Tudo isso é a estrutura do Parque São Jorge. Então você aloca profissionais para a atividade do futebol, mas que são remunerados por aqui. Consequentemente, claro, o Parque São Jorge acaba ficando deficitário, porque até outro dia alguém comentando comigo disse, pô, mas sempre foi assim. Eu falei, sim, sempre foi assim, só que tem um grande problema. Hoje os números do futebol são completamente diferentes dos números que foram há muito tempo atrás. Então fica insustentável, não tem como. E aí você começa a ter essa balança totalmente desequilibrada. Então essa é uma das razões pelas quais precisa fazer essa adequação. Turma. Obrigado, Aqui. Desculpa. Aqui à frente, boa tarde, Henrique Vilhote da Rádio Craque Neto. Turma, eu queria me debruçar ainda sobre a questão anterior que você falou um pouco sobre fiel torcedor. Dentro dessa questão do fiel torcedor, nas 3 propostas de redação, tem 2 questões que me chamaram a atenção ali na leitura, que são, primeiro, a periodização que o sócio poderia estar adimplente a voto e também a ação que teria que ser estabelecida pela diretoria executiva e também pelo Conselho Deliberativo. Primeiro, nessa parte da periodização, a periodização ele fala em 2 momentos, que seriam 4 anos de adimplência junto ao fiel torcedor e a essa mensalidade do sócio futebol, que você já citou, e também cita de uma questão de poder utilizar o clube de maneira social, aqui do Parque São Jorge, a partir da adimplência de 6 anos desse plano. Queria que você especificasse esse sentido, e também o sentido que fala dessa relação das torcidas organizadas institucionalmente com a diretoria executiva e diretamente com o conselho, que é um traço que anteriormente no estatuto não era previsto a participação do conselho dentro desse sentido de proposta de redação. Não, a questão em relação ao conselho, eu acho que, não sei se a gente está interpretando errado, só que assim, é só a aprovação do programa Fiel Torcedor, a legalização, mudanças,
ela deve passar pelo Conselho Deliberativo. É só isso. Essa é a referência que tem, está encaixada no artigo 21, por conta de criar uma nova categoria. É só por isso. Até para ter a garantia da legalidade dos representantes da Assembleia Geral. A questão dos 6 anos, por que a diferença? Porque nesses artigos está dizendo que aquele que está pagando essa mensalidade, essa contribuição mensal, para poder só ter o direito de voto, ele no fim desse prazo, a hora que ele adquire o direito de voto, ele vai poder virar sócio automático sem pagar o título. Então, assim, não seria justo ele, ao fim dos 4 anos, automaticamente virar sócio, pagando metade da mensalidade. Porque aí eu estaria ferindo o direito legítimo de quem paga o título integral. Porque hoje, para virar sócio, o camarada vem aqui, ele compra o título, paga integral, paga a mensalidade, daqui 4 anos ele vota. Eu não poderia estar dando esse direito para alguém que só vai pagar metade da mensalidade, daqui 4 anos ele vota igual sócio, sem pagar o título. Ele viraria automaticamente sócio, porque ele já contribuiu. Então a gente estendeu, o propositor da proposta e a comissão entenderam que você estenderia mais 2 anos, se ele não quiser virar sócio, comprando o título, se ele continuar nessa condição de pagar a mensalidade, metade dela, mais 2 anos, ele automaticamente pode falar, me dá o título agora, eu quero voltar e começar, eu quero entrar e começar a pagar a integralidade mensal. Eu não sei se fui claro. Porque senão o sócio hoje fala assim, para que eu vou ser sócio? Se eu posso entrar só no fiel, pagar metade da mensalidade, não vou frequentar o clube em 4 anos, daqui 4 anos me dão um título. Então, se o cara que é sócio paga o título e paga a mensalidade integral, ele precisa ter uma vantagem sobre aquele que vai pagar só metade da mensalidade para poder votar. Tem gente que compra o título só para votar. Aí, eventualmente, ele vem no clube. Tem um monte de gente aí que entra no clube como convidado do sócio. E vai poder votar porque vai estar nessa categoria diferenciada. Então, eu preciso diferenciar aquele que compra o título do que não vai comprar o título e vai ganhar o título no final de um período. Para ganhar o título no final desse período é 6 anos e não 4, porque nós mudamos o ciclo de votação. Vocês devem ter percebido que o mandato de diretoria vai ser 4 anos a partir da próxima eleição, até porque é quase que unânime das pessoas acharem que 3 anos é muito ruim, fica muito político o mandato, o camarada mal entende de como vai manejar o clube e tal, já tem eleição, já para tudo por causa de política. E também a questão diminuindo também o prazo para que eles achavam que era muito tempo, 5 anos. Tinha muita proposta de 3 anos, tinha gente que queria 6, tinha gente que queria manter os 5. A comissão entendeu que 4 seria um corte legal. A ideia é aprovar o estatuto em dezembro. Ou reprovar a categoria, aprovar vai ser em dezembro. Aí nós temos alguns prazos aí para poder fazer esses sistemas funcionarem. Mas eu entendo que, assim, eu acho que aí, se for uma questão de tempo, de poder montar as plataformas, eu acho que o TI já pode ir trabalhando nisso, a diretoria claramente vai, eu acho, já se preocupar. Se passar no conselho, eu acredito que o presidente Osmar vai estar, obviamente, bem antenado para isso, já vai começar a deixar a coisa estruturada. E até porque já está fazendo várias reformas aí internas, administrativas, no sentido de a gente mudar o sistema até do sócio hoje, se relacionar com o clube. Você já tem o reconhecimento facial na arena, já está sendo implementado no clube. Nós estamos fazendo um recadastramento, que o conselho sempre pediu, o Osmar está montando um grupo lá, para viabilizar isso. Ele vai ser feito de 2 formas, física aqui e também pela internet. Depois o cara só vem validar fisicamente por causa do reconhecimento. Então, assim, o clube... E outra, a gente começar a pagar mensalidade pelo aplicativo. Não tem mais sentido emitir boleto, aí atrasa e tal. Então, acho que já vai estar mais ou menos pronto. Eu até considero, se tudo correr normalmente, for aprovado, que a partir da data da aprovação, dezembro, a gente pode contar janeiro, ainda que demore 1 mês para a plataforma ficar pronta, o cara começar a pagar em fevereiro. Eu acho justo que a gente retroaja a janeiro, porque o estatuto entra em vigor na data da aprovação. Então, aprovou em dezembro, vamos começar em janeiro. Se o cara tiver em dia, no fiel torcedor, a partir de janeiro,
a plataforma entrar em fevereiro e começar a pagar, eu acho que dá para contar os 4 anos, ganhando o mês de janeiro, contar como válido. Também acho que aí você vai contar contando a partir de janeiro. Acho que tudo bem. Pode até excepcionalizar na hora de votar com uma emenda de plenário, dizendo que fica valendo a partir de janeiro, independente, quando a disponibilidade da plataforma. Se for em fevereiro, paga fevereiro, e aí nesse primeiro mandato, o primeiro momento que o fiel torcedor vai ter direito a voto, através do sócio de futebol, excepcionalmente vai ser 3 anos e 9 meses e tal. Porque aí não é justo levar para 10 anos, porque nós não conseguimos viabilizar a forma dele pagar, entendeu? Turma, boa tarde. Lendo a proposta, né, acho que o que mais chamou a atenção do torcedor, além do voto do fiel torcedor, é a história da SAF, né, de abrir o caminho para uma possível SAF no clube. Aí eu até estava vendo alguns comentários de rede social, essas coisas, e muita gente contestando o fato de um possível investidor não ter parte majoritária no clube, né? O Corinthians manteria 51%, isso supostamente deixaria de atrair investidor. Se você puder explicar o porquê desse 51%, como é que funcionaria também? Na verdade, essa proposta, é que infelizmente a gente vê no dia a dia, as pessoas não acompanham como é que as coisas funcionam aqui. Nós tivemos uma proposta de reforma estatutária, aliás, proposta não, perdão, uma comissão e uma possibilidade de reforma estatutária, salvo engano, em 2017, tem uns colegas do Conselho que podem me corrigir aí se eu estiver enganado. O presidente era o Goulart do Conselho. Ele criou uma comissão, abriu para receber propostas, vários fizeram propostas. Nós chegamos quase a votar. Naquela época, acho que veio a pandemia, acabou atrapalhando a votação, tanto que as contas das diretorias, não lembro se era na gestão que o presidente do clube, não lembro se era o Andrés, enfim, naquela época, são 2 gestões passadas, eu acho que de conselho. Acho que a pandemia acabou fazendo as contas serem votadas já depois do mandato, e a gente não conseguiu votar a reforma estatutária. Aí veio a gestão seguinte do conselho, o presidente era o Dr. Usni, também criou uma comissão, foram apresentar várias propostas, também acabou, teve comissão, eu não lembro nem se teve relatório final, mas a gente fez até uma compilação das melhores propostas que o presidente Usni pediu para mim, que não era da comissão. Aí deu um debate acalorado, aí estava chegando perto das eleições, já que disputou o André Luiz e o Augusto, resolveram não votar, não foi votada. Quando vocês lerem o regimento eleitoral, o regimento regulatório desta reforma, eu previ que a comissão poderia usar tudo que foi apresentado pelos conselheiros, pelos sócios, naquelas reformas que não foram levadas até o final, até para contemplar o princípio da maior democracia possível, porque tem gente que não era mais conselheiro agora, tem sócio que não está mais aí, então assim, para ouvir mais gente possível, mais ideias possíveis, eles podiam usar. E coincidentemente, tem uma proposta que fala exatamente, essa proposta que você está falando, é de minha autoria, pelo grupo dos vitalícios, que foi apresentada em 2017, na reforma que o presidente Goulart propôs. E ela casou com o momento atual, nem se falava de SAF. Que o Corinthians poderia ser sócio de qualquer empresa, mas tinha que ter 51%. Tem gente especulando que eu quis inviabilizar a SAF, não tem nada a ver. Essa proposta, parece que a gente estava até premonizando o futuro, mas essa proposta foi tirada dali. Mas, independentemente disso, se trouxer para o momento atual, eu acho que quem é sócio de uma associação, e vamos entrar no assunto SAF, existem vários modelos de SAF. Eu acompanhei isso desde que foi proposta a legislação no Congresso. É um assunto que me interessa. Eu sou um cara do futebol, fui vice-presidente de futebol, sou conselheiro há muitos anos, não só vitalício, já fui conselheiro quadrenal várias vezes aqui no Corinthians. Então é um assunto que me interessa. Eu sou sócio de uma associação que eu entrei com 2 anos de idade. Eu tenho interesse no assunto. Existem vários modelos de SAF. Existe um modelo muito interessante de SAF, que é a SAF da própria associação.
O Corinthians pode ter a sua própria SAF. Aliás, nós vamos ter que entrar num debate muito importante sobre isso, porque tem uma legislação aí que vai entrar em vigor em 2027, que fala que as associações vão ter que pagar por volta, salvo engano, 80 a 100 milhões de imposto. E vai ser difícil para nós, nessa situação, aguentar isso. Não sei se não vamos ter capacidade disso. Se a gente conseguir aprovar essa reforma do jeito que ela está, eu acho que nós temos um grande caminho para tentar escapar. Senão nós vamos ter que buscar novos caminhos. Porque nós vamos ter que bancar 100 milhões, 80 milhões de imposto, e nós não temos recurso mais para isso. Então pode ser um modelo também, respeitando todos os modelos de SAF. Não sou eu que vou julgar isso. Jamais. Eu sou só um receptor e propósito, eu sou presidente, porque eu estou presidente do Conselho Deliberativo. Então o Corinthians também, a Associação Corinthians, pode entender que amanhã o melhor caminho seja a SAF da própria associação. Nós temos um modelo no Brasil que é muito bom. Da Fortaleza é assim. Quem vai decidir isso é a Assembleia Geral da própria associação, que são os associados da associação, hoje chamada Corinthians. Então, se as propostas podem ser feitas, elas vão seguir o curso normal. Com a regulação agora desse novo estatuto, mais claro ainda fica. Tem gente que está falando que eu marquei essa coletiva para hoje para inviabilizar o projeto de uma SAF que vai ser lançado amanhã. Não tem nada a ver. Eu conversei com esse pessoal lá atrás, depois não tive mais contato, eles me procuraram, eu recebi, apresentaram a ideia, nunca veio um projeto escrito, por isso que não está aí. Os projetos que estão aí, hoje, mitigados e elencados dentro dessa proposta, eles foram apresentados formalmente. Então, assim, os empresários que querem ter sua SAF, apresentar sua SAF, estão fazendo isso publicamente, têm o direito deles. Só que tudo quem vai decidir é dentro da associação a que eles se propõem. O que a gente precisa efetivamente garantir é que tem due diligência e auditoria. Isso tem que ser garantido. O resto é jogo de mercado. Por isso que essa questão está aí, ela entrou lá atrás já. E a regulação de SAF está no estatuto, porque houve proposta efetiva de vários associados, vários conselheiros, vários propositores, vários coletivos, enfim, movimentos. Está tudo aí, está tudo às claras. Hoje tem regra do jogo. Eu não tenho nada contra ninguém e nenhuma empresa, desde que seja, obviamente, clara, escrita, todo mundo tenha condições de auditar, está tudo certo. Presidente, aqui, boa tarde. Minha pergunta é com relação ao artigo 72. Estou com dificuldade de ouvir, porque eu também estou com problema de audição. Tentar falar um pouco mais alto. Minha pergunta é sobre o artigo 72, que é referente à eleição para a diretoria executiva, mais especificamente sobre a segunda proposta. 72, 72? Isso, que prevê a segunda proposta, que prevê a eleição em 2 turnos, mas o primeiro seria de forma indireta. Eu queria entender o porquê o primeiro turno indireto e por que não 2 turnos de forma direta com a Assembleia Geral. Obrigado. Isso aí é porque houve uma proposta nesse sentido. Eu particularmente, não gosto, preferia que fosse diferente. Por exemplo, talvez o primeiro turno na Assembleia Geral e o segundo turno no Conselho. Talvez, eu sempre prefiro as questões que têm maior legitimidade. Então, assim, se tratando do Corinthians, tudo aquilo que for deliberado por Assembleia Geral sempre vai ter mais legitimidade. Eu acho que quem propôs, talvez não falou em 2 Assembleias Gerais, porque nós temos um problema. A questão dos prazos, a questão dos custos, hoje o Conselho não tem recurso próprio, nós acabamos de falar. Então, assim, a diretoria pode inviabilizar. Você imagina o sucessor do presidente, amanhã você é candidato, você é o presidente, você vai lançar seu candidato. Aí você fala, não quero que passe por Assembleia, porque minha gestão está mal avaliada, não vai passar. Então, assim, a gente, se não tiver independência para fazer esse certame com total transparência e independência, ele não vinga. Talvez a proposta seja por isso, não sei, mas assim, se você for fazer 2 assembleias, você tem que fazer com muito prazo de antecedência, porque você não dá tempo nos termos do estatuto atual, por exemplo, você tem que fazer edital 60 dias de antecedência. Você tem que fazer o prazo para inscrição das chapas, tem que ter 15 dias. Aí você faz, então, tudo isso vai levar quase 90 dias, vai. Aí você faz um turno, aí você tem que começar tudo de novo. Quando é que as chapas ou os candidatos individuais vão se inscrever? Eles vão disputar as vagas no Conselho no primeiro turno ou no segundo turno. Eu acho que aí teria que ser no primeiro turno já para definir, para não ter influência no segundo turno, não ter como fazer aconchavo e tal, entendeu?
Então, assim, é uma ideia. Amanhã pode vir uma emenda de plenário, todo mundo esteja de acordo, falar, vamos acabar com esse negócio de segundo turno, né, que está no estatuto, ou vamos fazer com que os 2 turnos sejam numa Assembleia Geral, vamos regular os prazos, ou vamos fazer que tenha 2 turnos, mas o candidato ao conselho seja só individual, ou seja, esse modelo de chapa com fidelidade e com esse modelo aí que foi colocado, que é com coeficiente, mas faça junto no primeiro turno, a gente pode acolher, acho que pode mudar. Eu concordo, mas eu estou só te explicando por que está assim. Porque foi uma proposta apresentada, a comissão acolheu, porque eu acho que só tinha uma proposta de 2 turnos e essa única proposta era nesse modelo, por isso que está aí. E aí nós temos que respeitar a vontade daquele que apresentou a proposta, e ela foi, como eu combinei, e a comissão entendeu pertinente, a gente não vai vetar nenhuma proposta. A não ser que seja um negócio absurdo, que tire a legitimidade e tal, seja muito dirigido. Mas não houve isso, então tudo foi acolhido. Aqui, turma, por favor, Henrique Manfio. Olá, boa tarde, Portalhão, boa tarde. Eu estou acompanhando as redes sociais e há ainda uma dúvida nas redes sociais quanto à possibilidade do fiel votar para o conselho, votar como sócio do clube. Se o fiel torcedor inicia todos do zero, é uma pergunta que é redundante, mas a rede social ainda tem dúvida. O fiel torcedor tem fiel torcedor desde 2009, tem 2011, tem quem fez ontem, quem vai fazer amanhã. Se todos iniciam para ter acesso ao sócio do Clube do Parque São Jorge, do zero. E a segunda é algo que me chama a atenção, se me permite, que é quanto à equação financeira do fiel torcedor dentro da equação para se tornar sócio do clube, para que os valores fiquem equilibrados. O sócio fiel torcedor, você tem alguns níveis. Minha vida, minha história, meu amor, quem compra o assento na Oeste. A minha vida, que é o meu plano, é 24,50. Entendo a linha. Mas o meu amor é o dobro do plano individual do clube. O plano individual do clube é 180, a manutenção, 150. Para sócio, meu amor, chega a R$300 a mensalidade. Então, essa equação pode ser revista para alguns planos do fiel torcedor, para aqueles que têm mais digamos, 10 anos, um tempo maior já para o fiel torcedor? Obrigado. Vamos lá. Aqui, nós precisamos lembrar que o fiel torcedor é um sistema que foi criado para comprar ingresso. Então, ele está sendo usado de referência porque ele atende a maioria dos interessados em votar no clube. Então, se ele tem 10, 5, 1, 6 meses, 50 anos, não importa. Nós estamos discutindo outra coisa. Até porque quem tem mais tempo lá tem a vantagem de ter mais pontos. Isso nós não estamos discutindo. E o cara vai ter legitimidade de ter mais pontos. Então, assim, o fato de eu ter mais tempo no fiel torcedor e outro menos tempo, eu tenho vantagem sobre ele porque eu tenho mais pontos. Nós não estamos mexendo nisso e ninguém vai mexer. É um direito adquirido e vai continuar igual. Então, não dá para misturar. Aí é uma discussão retórica para tentar criticar o projeto. Nós temos que valorizar que é uma grande conquista. Nós estamos debatendo dentro do Conselho, está dentro do anteprojeto e levar para votação uma coisa que ninguém imaginava que ia acontecer, todo mundo duvidou. Teve gente que falou que era mentira minha, que eu estava enganando todo mundo, que não ia ter reunião, que não ia botar na proposta e tal. Vamos ser honestos. Nem eu acreditava que ia conseguir chegar nesse momento que nós estamos hoje. Ninguém acreditou. E outra, nós estamos vendo os caras votando daqui uma eleição, nós estamos votando. Não era uma coisa que a gente conseguia materializar, muitos de nós aqui, e vocês duvidaram disso, eu também duvidava. Então, assim, não podemos, não estou criticando, não vamos misturar o tempo de fiel torcedor, que é uma questão para comprar ingresso e eu ter mais ponto ou menos ponto que alguém que chegou depois, da questão de votar. Votar vai começar todo mundo do zero. E a questão do preço é também diferente por causa da localização. O preço aqui é para votar. Todo mundo que quiser votar para presidente e não for frequentar o clube e for fiel torcedor, vai pagar a mesma taxa. Quer ser diferente? Compra o título. Vai ter o mesmo tempo e vai ser diferente, está tudo certo. Vai ser sócio do Corinthians. Porque também quem é sócio do Corinthians tem que pagar alguma coisa lá. Ponto final. São duas coisas diferentes. Não vamos misturar. O que a gente está usando e prestigiando é que aquele que já tem uma relação com o Corinthians tem legitimidade para votar. E quem quiser votar para presidente, entre no fiel torcedor também.
tem que ter uma relação com o Corinthians, senão a gente vai ter gente de outros clubes votando. Se eu não tiver uma pessoa cadastrada em alguma coisa que se relaciona com o Corinthians, eu vou dar chance de a torcida de outros clubes votar para presidente do Corinthians. Não tem lógica. Pode até acontecer isso, mas vai se cadastrar no fiel torcedor, pelo menos. Eu não sei se eu esclareci. Pode falar, fica à vontade. Fala no microfone, senão eu não vou te entender. Só uma outra dúvida que é bem pertinente pelas redes sociais. O fiel torcedor, que depois de 4 anos pagar a parcela inerente ao que vocês estão colocando, ele terá acesso ao clube ou à oportunidade de escolher o presidente? Ou ele será o associado do Clube do Parque São Jorge com todos os seus direitos e deveres? Se ele continuar nessa categoria de sócio do futebol mais 2 anos, pagando só metade da contribuição, ele vira sócio automático e recebe o título de graça. Ele não precisa pagar o título. Ele vai ter que pagar mais 2 anos, porque ele só paga metade. Aí é a vantagem dele. Aí ele tem que fazer a conta. Mais 2 anos na época, vamos supor que seja R$100, hoje R$200 a mensalidade. Eu estou pagando R$200 por mês. O título vai custar na época talvez 4 mil. Aí você faz a conta. 4 mil, eu vou pagar 100 ou eu pago 4 mil? Aí faz 24 meses a R$100, eu vou pagar 50. Pô, é melhor eu pagar o título. Então eu compro o título. Falo, não, é melhor ficar pagando 2 anos, que eu vou pagar menos do que eu tenho que desembolsar de uma vez. Ele paga mais 2 anos e ganha o título, vira sócio frequente. Boa tarde, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. A minha dúvida é sobre a questão do fiel torcedor. Desculpa, é uma forma de reconhecer e recompensar também aquele que está contribuindo com uma verba que vai ser uma parte dela destinada a melhorias no clube, para compensar também o que o clube também contribui, como eu citei agora, com o futebol, que é a nossa obrigação também. Desculpa. Não, tranquilo. Minha dúvida é referente à possibilidade do fiel torcedor ter direito a voto quanto aos regulamentos eleitorais para isso, né? Vai aumentar muito, provavelmente, o quórum, né? Deve sair do que é o conhecido aqui do clube, deve ir para muito mais da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Se já tem previsto algo para regular a ação dos futuros candidatos quanto ao fiel torcedor, até porque numa das primeiras entrevistas suas você falou que era muito claro que era o regulamento do país, né, a lei geral do país, que deveria regular no Corinthians, mas isso nem sempre foi tão claro aqui. Como que isso já é pensado no futuro estatuto? Como que vai ser regulado ações em bairros de São Paulo que vão sair aqui da sede do Corinthians? E só uma curiosidade, a votação segue sendo exclusiva aqui no clube ou pretende-se outros pontos saindo com o fiel torcedor? Desculpa, eu não entendi a parte da sua pergunta. Eu vou tentar responder, se não foi isso que você perguntou, você me corrija aí. A gente está prevendo aí que vai ter regulamento eleitoral para as eleições. E ele vai ser rígido. Tem alguns indicativos que já estão no estatuto. Não dá para você fazer do estatuto um regimento, um regulamento eleitoral. Então já tem uma previsão que a comissão eleitoral vai ser quem vai fazer esse regulamento, obedecendo algumas regras que estão todas mais ou menos reguladas na legislação eleitoral. Não vai poder fazer muitas coisas que hoje caracterizam uma disparidade entre candidatos, aí, o abuso econômico e tal. A questão da votação que você falou, hoje, se aprovar isso, o sócio que vai estar no fiel torcedor, que é de fora de São Paulo, vai poder votar no presidente da mesma forma. Talvez você tenha falado quando é que o camarada que está fora do clube possa ser candidato. É isso? Não. Se pretende colocar pontos eleitorais em outras cidades, estados, ou se vai ser restrito só aqui à sede do clube? Então, a ideia... Não, para votar, assim, a ideia é expandir se a votação seja online. Está previsto aí também. A gente vai ter que criar logo uma forma de votação ser online. O cara começar a votar, se passar, claro, a hora que começar a votar o sócio de futebol, a gente tem que modernizar isso, a votação ser online, com possibilidade de ser auditada. Tudo. Por isso é relevante o Conselho ter recursos para fazer todo esse sistema e fazer isso funcionar com a ajuda da Vice-Presidência de Tecnologia da Informação, de Tecnologia da Informação do clube e tal. A gente tem que modernizar. Eu acho que a gente não consegue fazer a próxima votação sem ser cédula de papel. Não vai dar tempo, não tem recurso para fazer um sistema que garanta integridade. Não temos nem tempo para fazer uma seleção dentro do estatuto atual
3 orçamentos, tá. Mas eu acho que quando isso se efetivar, nós temos que partir para uma votação. Já está até uma previsão no novo estatuto, como é que ela vai ser, online. Acho que vários pontos de votação. A gente tem que ter um sistema íntegro que possibilite esse tipo de votação. Aí, óbvio, se tiver localidades aí com vários sócios, que tem, ainda que seja o sócio do futebol que tem possibilidade de voto, vai ter que ter um sistema que atinja lá, alguém que esteja presente. Isso tudo vai ser regulado nos termos de estatuto, tem todas essas previsões aí. Romeu, boa tarde. Fábio Lázaro da Trivela. Tenho 2 dúvidas, uma em relação ao projeto em si. O senhor falou que para chegar a esse anteprojeto, conversou com diversos grupos, torcedores, e por que, então, não está incluso a proposta que foi encabeçada pelo Antônio Roque Cittadini de separação contábil entre futebol e associativo? E uma segunda dúvida, mais especificamente ainda em relação ao tema SAF, a proposta inclui que o Corinthians precisa ter pelo menos 51%, né, o controle administrativo, mas também prevê que em caso de uma parceria em termos de SAF, né, parceria com uma empresa, 10% da receita líquida precisa ser destinada ao associativo. Por que 10% da receita líquida e não proporcional ao percentual desse investimento? Vamos por parte, que eu não entendi a segunda parte. A proposta do Roque e seu grupo, você vê que a gente foi bastante democrático. Os prazos das propostas já tinham encerrado há muito tempo. Nós acolhemos várias outras, a comissão acolheu várias outras. Eu acho que tem indicativo dela, sim. Você vê o artigo 124, lê o artigo 124, vê se não tem indicativo para discutir isso lá, e vê o artigo 45. Dá uma lida, vê se não está indicando algumas coisas que ele também, além de outros, vários outros, até tempestivamente, tinham proposto. Vê se ali não forma um grupo para discutir tudo isso e tomar uma resolução em 40 dias. Fala a segunda parte. Desculpa, É porque o anteprojeto, ele prevê que o Corinthians precisa ser ali, ter 51% em caso de SAF, certo? Que o controle é do Corinthians. Você está falando daquele negócio dos 50% e 10% do lucro líquido. Porque prevê 10% da receita líquida para, destinada ao clube associativo, a parte associativa, não, ao clube social. Ao Corinthians. Aí, no caso, o Corinthians fazer qualquer empresa, ou virar uma SAF com alguém, ele vai ter que ter metade mais um, e 10%... Não, perfeito. Mas 10% da receita líquida precisa ser destinada para o associativo. Não, para a parte que é do Corinthians. O Corinthians vai ter que ser sócio de alguém, de uma empresa, ele vai ter que ter 51%, ele não pode vender a totalidade. Vem para o Corinthians. Porque aí não está falando necessariamente de SAF, pode ser outro tipo de empresa. Por exemplo, tem o fundo lá, o Corinthians é sócio, tem que ter 50% e 10% da receita líquida tem que ser do Corinthians. Então, mas por que... Porque geralmente você faz e fala que é da receita bruta, e nós falamos que tem que ser líquida. E essa proposta, eu vou repetir, ela está há mais de quase 10 anos tramitando em proposta de reforma do estatuto que nunca reformou. A comissão abarcou. Mas no caso de SAF, por exemplo, uma eventual... No caso de SAF, ela tem que ser discutida do zero, dentro de uma nova alteração estatutária, cujas regras vão estar estabelecidas nesse estatuto. Aí você tem que discutir, e aí a Assembleia Geral lá na frente decide. Fala, não queremos nada. Bom, então vai infringir o estatuto, então tem que mudar todo o estatuto de novo. Pode mudar, mas a Assembleia Geral, está toda a regra. Se for discutir SAF, está aí. A abertura para ter SAF já está aí. Então assim, quando falar a reforma aí, impediu o SAF, alijou, não é mentira. É só ler, tem que prestar atenção, não pode achar que leu. Leia tudo, leiam tudo, que está tudo previsto aí. O que nós queremos é preservar a associação atual. Nós não podemos, então assim, todos os caminhos estão dados, é só prestar atenção e não cair em narrativas. Nós já entendemos que críticas são muito bem-vindas, propostas novas que faltaram, tem espaço, se houver entendimento geral, para fazer emenda de plenário, está tudo certo. Só que críticas sem embasamento, narrativas falsas, fake news, desinformação, a gente é contra. Por isso, fizemos questão de marcar hoje,
para evitar que isso se alastre, aumente e desprestigie um trabalho sério, muito longo, extenso, cansativo, mas importante e relevante que a comissão e todo o Conselho Deliberativo, de uma forma direta ou indireta, participou. Eu estou sofrendo bastante crítica de conselheiros. Acho até legítimo, mas eles trabalharam, todo mundo trabalhou para chegar onde a gente chegou hoje. Vocês têm que reconhecer que o Conselho Deliberativo botou a cara e fez o que muita gente, ou a grande maioria, não acreditava. E a gente fez, e está aberto para debater. Só que a gente está debatendo via as pessoas legítimas, que são vocês, da imprensa, que vão levar a informação correta. Ainda que discordem, vão levar a informação correta. E a gente aceita isso e está aqui aberto para discutir e para ser criticado, desde que a informação correta seja veiculada, está tudo certo. Pessoal, nós temos tempo para mais 2 perguntas, tá? Por favor. Não, mas se tiver alguém aqui que não perguntou, estamos abertos. Presidente, dá para ouvir certinho? Tá abaixo, mas vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Nina Gagliotti do SBT. A minha dúvida vai bem no sentido que você está dizendo, porque é um assunto complexo e perguntando de forma bastante didática, até com base no que você acabou de apontar aí, das datas. Se eu entendi errado, por favor, me corrija. Será votada uma possibilidade de uma futura SAF entrar no Corinthians. É isso, porque assim, o que eu entendo quando você diz da data não há nenhuma proposta de SAF ainda. Quando você diz que da coletiva hoje ou amanhã, eu entendo que tanto faz a data que for a coletiva hoje ou a de amanhã da SAFiel, porque ainda não há possibilidade de SAF no estatuto e a partir dessa votação aí sim será apresentada. Ou não, a SAFiel, caso quisesse, já poderia ter apresentado essa proposta e aí ela poderia já ser votada. É mais ou menos isso. Nunca chegou uma proposta escrita nos termos da reforma estatutária para deliberar no Conselho. E ela poderia já ter chegado? Poderia ter chegado. Tá, perfeitamente. A comissão encerrou o trabalho, vocês noticiaram, foi entregue para mim, nós ficamos 1 ano e meio debatendo o assunto, ninguém entregou uma proposta escrita. Nós queremos que o senhor leve isso, nem conselheiro, nem sócio, nem ninguém. Eu ouvi o pessoal, os empresários, donos dessa SAFiel, atendi eles com muito respeito, foi uma conversa bastante legal, 2 horas de conversa, trocamos bastante experiência, eles reconheceram que a gente conhecia bastante do assunto, falaram, você deu bastante ideia, vamos conversar, nós voltamos a conversar, vamos melhorar o projeto, foi uma conversa muito legal, bem construtiva, tal. Mas a gente nunca recebeu uma proposta, está aqui a proposta, queria que você deliberasse ou fizesse os caminhos disso ser levado ao Conselho para deliberar. Aí eu teria que encaminhar para a comissão tentar colocar isso na proposta e o Conselho decidir. Não chegou oficialmente, formalmente, nada disso. Eu conversei com eles, bati um papo, recebi, como recebo qualquer um, tive deferência, inclusive, alguns colegas de vocês, na época, pediu para que eu os atendesse, vou deixar claro, depois eles entraram em contato comigo, que pegaram o telefone meu, através de uns colegas de vocês, mas atendi com o maior respeito, tenho o maior respeito por eles, não tenho absolutamente nada contra, nem eles, nem ninguém que tem interesse, como eles dizem ter, e no Corinthians, em defender o Corinthians, são corintianos e a gente aqui está todo mundo junto e misturado em prol do Corinthians. Eu só acho assim, tem que ter uma proposta, tem que sinalizar que está disposto a due diligência e auditoria. Quando você vai fazer fusão, cisão, SAF, você tem que passar as duas, associação e empresa, em due diligência e auditoria. Alguém tem auditado o valor do Corinthians? Ninguém tem isso, precisa passar, precisa fazer. Nós precisamos saber qual é o valor, até para amanhã, se for virar uma SAF, se for fazer uma SAF, precisamos auditar tudo isso aqui, uma auditoria séria, independente, qual é o valor por todos os créditos, débitos, tudo que a gente tem, precisamos saber quanto vale o Corinthians. A gente veio falar da dívida da Arena, pouca gente sabe explicar por que a gente deve da Arena para a Caixa, pouca gente sabe que a Prefeitura se comprometeu a pagar, na época e não pagou, o Haddad não pagou o que o Kassab falou que pagaria e se comprometeu. Aí o Corinthians precisou assumir essa dívida, o presidente acho que era o André Sanches,
que era 180 milhões e virou esses 700, 600 milhões que nós estamos devendo para a Caixa. Pouca gente explica isso. O Corinthians já pagou o estádio, já pagou todos os juros. A nossa dívida hoje com a Caixa é por causa do overlay, que a prefeitura falou que ia pagar, assinou que ia pagar, e mudou o prefeito, entrou a Haddad e não pagou. Então é isso aí, nós precisamos ter gente para ter conhecimento do Corinthians, para tentar, mas eu não tenho nada contra eles, está tudo certo, só não chegou a proposta escrita, e agora não tem mais jeito. Agora nós temos que focar e votar nesse estatuto. Nós precisamos tirar o Corinthians urgentemente dessa situação que nós estamos hoje, senão a gente não vai sobreviver, não tem outra saída. Todas as saídas estão no estatuto, tudo que foi cobrado do Conselho, do Corinthians, dos dirigentes, está nesse estatuto. Se vocês lerem com calma, vocês vão ver. Pode não gostar, mas está aí. Lucas Bolfer, da TV Alambrado Alvinegro. Boa tarde, doutor. Você disse que não chegou a conversar muito mais com eles depois de tudo que aconteceu, mas eu gostaria de saber se você chegou a assistir alguma das entrevistas do pessoal da Safiel, se alguma das ideias que eles apresentaram você achou interessante para colocar no... Desculpa, eu não estou... Melhor agora? Melhor? Chega mais perto, eu estou... Com relação à Safiel, que você estava falando agora, das propostas que ele tem apresentado, o senhor chegou a assistir alguma entrevista, e aí você achou alguma coisa interessante que você conseguiu adicionar ao anteprojeto, que você viu que fazia sentido adicionar para o novo estatuto, ou não? Não, eu, para ser sincero, não assisti nenhuma entrevista. Eu sei que eles deram várias, mas eu não assisti, não fui nenhuma apresentação. O que eu tenho deles foi a conversa que eu tive pessoalmente, foi uma boa conversa, durou 2 horas e foi uma boa conversa. Eu falei bastante coisa para eles que eles não conheciam do Corinthians, do funcionamento do sistema, do que eu entendia de SAF, de como eu via SAFs, dos modelos de SAF que eu conhecia e que eu entendia e de como é que funcionava no estatuto isso. Então, assim, foi uma boa conversa, foi tranquilo, mas eu sou presidente do conselho, eu recebo todas as pessoas que queiram falar comigo, até por uma questão de ética. Não estou dizendo que foi a situação deles, a gente teve uma conversa legal, está tudo certo. Só que assim, para mudança de estatuto, não é o que o turma quer, gosta, deixa de gostar, eu não posso influenciar, olha, isso aqui não quero, não deixa entrar, isso aqui é legal, põe aí, não é assim. Eu tenho a minha figura institucional que eu tenho que respeitar, eu sei até onde eu devo e até onde eu não posso ir. Eu tenho que ser, eu fui eleito para ser o guardião do estatuto, e é isso que eu faço. Então, assim, todas as propostas que chegaram, pelo menos escrita, a gente debateu aqui, a comissão acolheu, está tudo certo. Mas é isso que eu estou falando, mas eu não tenho tempo. Às vezes eu vejo uma entrevista, outra das pessoas, até as que me criticam, até para me aprender, melhorar, poder crescer, apesar da minha idade, eu ainda tenho muito que aprender, muito que melhorar, e às vezes falo, esse cara te criticou pra caramba, eu vou lá e assisto, e acho que o cara tem razão, falo, pô, é verdade, estou assim, estou errado, vou melhorar. Mas eu confesso que eu não consegui, não vi. Até, eu sei que deram, mas eu não sei aonde exatamente, não assisti. Mas o Corinthians está aberto. A mudança de estatuto não significa que nunca mais vai mudar. Agora está até previsto aí as regras de mudança nova, está tudo certo. Boa tarde. Mais uma pergunta, que tinha falado 2, né? Mas já estava rolando o microfone ali. Aí mais uma pergunta e a gente encerra. Boa tarde, Romeu Tuma, aqui. Tudo bem? Leonardo, do Casal Corinão Podcast. Tuma, não tive tempo ainda de ler todo o estatuto, vou ler com calma, mas em uma das suas coletivas foi até perguntado para o senhor a possibilidade da separação do futebol profissional com o Parque São Jorge. Isso tem possibilidade de acontecer na votação desse estatuto? E a segunda pergunta é pensando no sócio. Eu, por exemplo, acabei de me associar, tem 7 meses, e a minha esposa, por exemplo, ela não tem direito ao voto, que seria a 01. Isso também pode entrar dentro da reforma estatutária, do 01 hoje, ter direito ao voto? Obrigado. Eu acho que tem uma previsão no estatuto, tem alguma coisa. Teve um grande avanço na questão das mulheres. Tem cota para as mulheres, você vai ver aí, seja o voto individual puro, seja o voto individual pela chapinha, com obrigação de cláusula de barreira, com tudo isso aí, as mulheres foram contempladas. Até, é bom deixar claro, vitalício não tem mais nomeação, é tudo eleição agora. Até para ser vitalício tem cota de mulher. Mas eu acho que está aí. Se não tiver, é uma proposta que pode ser ressuscitada ou revista na emenda de plenário. Não tem nenhum risco. Tem uns avanços importantes para caso de falecimento. Tem um avanço muito interessante que a comissão acolheu, que foi proposta de mulheres, no caso de divórcio.
Hoje você está casado, muito bem, você tem um título familiar. Amanhã acontece o divórcio. O que geralmente acontece em 99,9% dos casos aqui e talvez em qualquer clube? A mulher divorciou, o marido é titular, 90% dos casos, ele fica com o título, a mulher não tem mais acesso no lugar que ela frequenta normalmente há muitos anos com os filhos, tudo. Então, assim, ela divorciou, está fora do clube. O que está previsto agora? Assim, divorciou, se comunicar ao clube no prazo máximo de 90 dias depois do divórcio, os clubes separam os títulos, a mulher passa a ter, ou o marido, a mulher, obviamente, passa a ter cada um seu título individual e mantém os direitos políticos se já estava junto aqui. Por exemplo, estou há 5 anos casado, entramos de sócio junto no título familiar. Amanhã separou, divorciou, ok. O clube dá um título para o cônjuge e o outro fica com o título dele, quem separou fica com o título novo e conta o prazo de associado para efeitos eleitorais. Não precisa pagar um título novo, passa a pagar só a sua mensalidade individual. É um baita de um avanço. Isso protege muito a pessoa que no divórcio sai escanteada. E assim, 90% dos casos que a gente conhece no Corinthians é sempre a mulher. Poxa, imagina a mulher que frequenta aqui o clube há 10, 15 anos, 20 anos, separou, o cara toca lá para fora daqui, ela não tem mais chance de vir no clube e nem ter convivência com as amigas, com as colegas, fazer ginástica, fazer o esporte que ela fazia, acompanhar os filhos aqui. Imagina, isso está previsto agora. É um baita avanço, gente. A gente tem uma diferença de fusão e cisão, né? O que a gente tem, já é previsto no Estatuto, é a questão dos orçamentos. Para você fazer a separação efetiva, você tem que cair na lei de SAF. Aí você é obrigado a cair na lei da SAF. E aí por isso que eu falei que você tem vários modelos. E aí você pode fazer, que também seria interessante para o clube, diante desse risco da nova legislação, que entra em vigor em 2027, diante das questões financeiras, tem várias possibilidades que o clube pode estudar nesse artigo que eu citei agora há pouco, 124, 45. Você pode optar pelo modelo de SAF da própria associação. E aí você pode fazer a cisão do futebol com o modelo associativo, dentro de uma SAF da própria SAF do Corinthians. SAF Corinthians, Corinthians SAF. Aí você pode usar esse modelo. Já tem previsão no Estatuto, tem que seguir o rito que o Estatuto prevê. E está aberto para várias possibilidades o Estatuto. Ok, pessoal? Pessoal, muito obrigada. Você queria perguntar? Então vamos lá, a última pergunta. Chega mais perto, só para me te ouvir. Tem mais de onde você é? Fala para todo mundo, por favor. Pega o microfone, por favor. Aqui, ó, aqui tem microfone. Ó. Chega mais perto aqui. Aí eu te ouço também. Chega mais aqui que o pessoal não está ligado? Não está ligado. A foto da arquibancada, o cara veio lá dos Estados Unidos para fazer uma pergunta, vocês não vão deixar? Não, ele está lá, eu sou daqui mesmo, mas ele está lá. Você é o correspondente? Eu sou o correspondente internacional. É isso. Seguinte, como é que a gente pode garantir que pessoas que têm dificuldade de aprovar as contas tão simples dentro do clube consigam avaliar um projeto de SAF, né? Tem um conhecimento para isso. Como que a gente pode garantir isso? Você não acha que o problema não está no processo,